Aqui é Felipe Lynch, sou candidato a deputado federal por São Paulo. Meu número é 5152. Peço seu voto de confiança com Bolsonaro presidente e Tarcísio governador. Para estadual Tenente Coimbra 22444. Separamos aqui os melhores momentos em que o ex-presidiário Lula passou o vexame na entrevista realizada ao vivo na CNN. É claro que o ex-presidiário tentou desconversar, esconder os escândalos que afetaram seus governos, mas é claro que o jornalista William Vac não deixou passar em branco. Vamos acompanhar. Sua própria carreira política recente teve pendurada numa decisão do STF, foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia. E foi por culpa de outra decisão do STF que o senhor está podendo participar da eleição agora. O que o senhor faria diferente? Impeachment de ministros do STF, por exemplo, estaria na sua agenda? Espetacular! Primeiro ponto, o jornalista lembrou ao vivo para todo o Brasil que Lula é um ex-presidiário, que ele foi para a cadeia. Inclusive, afirmou que possivelmente alguma manobra jurídica poderia ter sido feita para tentar livrar Lula das condenações e permitir com que ele viesse a concorrer. Ainda deixou no ar que Lula talvez poderia estar recebendo algum tipo de ajuda por parte do judiciário brasileiro e questionou, diante disso, Lula, você teria, portanto, coragem de pedir os impeachments dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo? E o melhor é Lula gaguejando na resposta, olha só. Pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. Oi? Pela primeira vez na história, eu sou culpado de ser inocente? Bom, vamos lá. Eu acho que essa entrevista vai ser interessante. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo. Eu disse o tempo inteiro que tinha um grupo-tarefa do Ministério Público que é grave, que induziram a sociedade brasileira e induziram a imprensa brasileira a vender as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. Eu tive que provar na justiça a minha inocência e provar a culpa deles, porque fomos nós que provamos toda maracutá e falcatrua que foram feitos. Pois bem, eu tive juiz na Suprema Corte que evitou que eu fosse ministro, né, que tomou a decisão. O ministro-chefe da Casa Civil, no caso do governo Dilma. É, exatamente, bem lembrado, para poder interferir na justiça. Você se lembra dessa manobra? Se liga só nessa manchete aí da época. No período em que Lula estava para ser preso, o que aconteceu? A Dilma simplesmente deu uma coletiva de imprensa dizendo que Lula seria chefe da Casa Civil. E Lula, sendo ministro, ele não poderia ser preso, não poderia ir para a cadeia porque ele teria o foro privilegiado. E somente o Supremo Tribunal Federal poderia cuidar dele. Lula, mais uma vez, se enroscou ao vivo na entrevista. Vamos continuar. Ao mesmo tempo, essa gente depois me absolveu. Ou seja, o que eu vou fazer a não ser a gente dizer que a gente acredita que nós precisamos continuar acreditando na justiça, porque se nós pararmos de acreditar na justiça, nós precisamos saber que tem alguma coisa que não está funcionando no Brasil. Mentira, Lula, você em nenhum momento foi absolvido. Pare de propagar fake news por aí. A grande verdade é que o Supremo Tribunal Federal apenas entendeu que a competência do julgamento dos seus processos deveriam sair do estado do Paraná para o Distrito Federal, voltando do zero. Nada além disso. Nenhuma prova foi anulada, a sua condenação não foi anulada, você não tem uma sentença dizendo que você está absolvido, de que você é inocente, que você não roubou absolutamente nada. Aliás, se você, Lula, tem dúvidas sobre isso, aliás, você, petista, tem dúvidas sobre Lula ser ladrão ou não, basta nós nos lembrarmos das delações premiadas e homologadas com provas documentais de José Dirceu, Palocci, Genuíno e por aí vai. A negação da política, a negação da política, a destruição da política permitiu que surgisse um Bolsonaro, como permitiu na Alemanha que surgisse um Hitler, como permitiu na Itália que surgisse um Mussolini. Toda vez que você nega a política, o que vem depois dela é muito pior. Bom, Lula acaba de comparar Bolsonaro a líderes ditatoriais. Sim, Bolsonaro, aquele mesmo eleito por cerca de 60 milhões de brasileiros de forma democrática. A respeito dos instrumentos, e quando o senhor se referiu aos acontecimentos de corrupção no seu governo, imediatamente o senhor abordou o que tem sido sua recorrente argumentação, mostrando todos os instrumentos que levaram à descoberta de um esquema de corrupção inédito. Quem foi o culpado? Que pergunta espetacular, hein? Diante dos escândalos de corrupção, quem foi o culpado, Lula? Fala pra gente. Posso lhe dizer uma coisa? O culpado à vontade, fomos nós que criamos
todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Descobriu-se quem Porque culpado. tem dois jeitos para você não ter corrupção. Uma é você fazer decreto, sabe, criando o sigilo dos 100 anos, como está sendo feito agora. A outra coisa é você jogar tudo embaixo do tapete e não levantar. O que nós fizemos? Você está lembrado que nós transformamos a CGU em ministério? E o Ministério atuava em cada ministro, de que nós fizemos com que o CAD funcionasse, o COAF funcionasse, ou seja, a Polícia Federal, nós dobramos o número de funcionários, investimos na inteligência, o Ministério Público tinha total liberdade, ou seja, nós criamos todas as condições, e você está lembrado de um discurso meu em 2005, só existe um jeito de você não ser investigado nesse país, é você não cometer ilícito. Então, nós escancaramos o portal da transparência, a lei de acesso à informação, ou seja, você acompanhava o governo, sabe, minuto a minuto, coisa que tudo acabou, coisa que acabou. Hoje não se investiga, hoje o ministro da Saúde monta uma quadrilha para roubar na vacina e você transforma aquilo num sigilo de 100 anos. O que Lula acaba de afirmar é extremamente grave, acusando o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, de ser ladrão, de ter roubado alguma compra de doses. A grande verdade é que não existiu nada, absolutamente nada, que pudesse incriminar o governo Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Na verdade, o que existiu foram governadores, prefeitos, vereadores, empresários corruptos, como o senhor Carlos Gabas, aquele mesmo, se lembra, Lula, amigo do PT, lá da Fátima Bezerra, governadora do PT do Rio Grande do Norte, que montou o consórcio do Nordeste, aquele mesmo consórcio que comprou em 50 milhões de reais cerca de 300 respiradores, que até hoje a gente não sabe direito o paradeiro. Outra coisa, vocês petistas adoram encher a boca para afirmar que Bolsonaro impôs um sigilo de 100 anos para absolutamente tudo, o que é uma grande inverdade. Nunca se viu tanta transparência neste governo, inclusive não existe mais empreiteiras como a AES ou Odebrecht envolvidas em escândalos de corrupção para superfaturar obras no exterior com dinheiro público brasileiro. Não existe mais dinheiro do BNDES sustentando o Porto de Mariel em Cuba ou o metrô de Caracas na Venezuela. Não existe mais desvio de dinheiro nas obras da transposição do Rio São Francisco, a qual, graças ao governo de Jair Bolsonaro, foi concluída. Ah, Lula, você já contou para o povo nordestino que eles passaram muita fome e sede durante anos graças aos escândalos de corrupção que afetaram essas obras, levando empreiteiras e executivos dessas empresas para a cadeia? É claro que não, né? Bom, vamos continuar com a entrevista. Hoje você vê o presidente não explicar para a sociedade por que ele gastou 26 milhões para comprar 50 imóveis pagando dinheiro. No meu tempo, nada ficava sem investigar. Não, pera um pouquinho aí. Já que esse jornalista da CNN aparentemente não está muito afim de combater as mentiras desse sujeito, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. É mentira afirmar que Jair Messias Bolsonaro comprou vários imóveis, incluindo mansões, com dinheiro vivo. O que aconteceu, na verdade, é que um jornalista, e vamos considerar que ele foi apenas mal informado, vamos acreditar nisso, afirmou numa matéria que Bolsonaro teria comprado, junto com alguns familiares, vários imóveis com dinheiro vivo, incluindo grandes mansões. A realidade é que a reportagem pegou um período de mais de 30 anos de imóveis comprados e que foram valorizados ao longo do tempo de toda a família que tem o nome Bolsonaro no nome. E tais imóveis foram adquiridos com moeda corrente, o que não quer dizer que foram comprados necessariamente com dinheiro vivo. Moeda corrente significa que os imóveis foram comprados com a moeda vigente no país, no caso o real, ou seja, não foram comprados com dólar ou com euro, apenas com moeda corrente, com o real. Bom, como mais uma narrativa caiu por terra, vamos continuar. Qualquer que tenha sido o erro cometido pela Lava Jato, ela, em boa medida, lavou a alma do brasileiro. Ela levou poderosos à cadeia. Ela descobriu e enunciou esquemas de corrupção inéditos no seu alcance e na sua profundidade e na sua ramificação. Isso ocorreu no seu período ou no período do seu partido. Agora, a pergunta é a seguinte: parece razoavelmente provado que boa parte da capacidade de competição dessas empresas, por exemplo, as empreiteiras, se dava por serem beneficiadas por um esquema de corrupção.
Essas empresas, se você tem uma empresa que tem um processo de corrupção, o que você faz? Você anula aquele contrato, faz uma nova licitação e a empresa continua funcionando e você prende aquele que fez. O que você não pode é levantar suspeita sobre todo mundo, e é importante dizer para você que quase todo mundo foi condenado, foi solto e saiu com muito dinheiro. Porque a delação premiada fez com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro, eu tive 358, ou seja, pessoas que prestaram depoimento, eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância. Mentira! Não houve absolvição, mais uma vez Lula mente copiosamente, mas também Bolsonaro lembrou no debate, né, seu larápio? Você mente, está no seu DNA mentir. Você, repito, mais uma vez nesse vídeo, não foi absolvido em primeira, não foi absolvido em segunda, não foi absolvido em terceira instância. O Supremo Tribunal Federal não te absolveu, a ONU te absolveu, a ONU não tem competência para julgar ou condenar alguém. Repito, o que apenas existiu foi o entendimento de que a competência dos julgamentos teria que mudar de um estado para o outro, nada além disso. Os julgamentos estão recomeçando. Ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Isso você pode ter certeza que a gente vai escancarar. A lei de acesso à informação vai continuar funcionando para que cada cidadão brasileiro saiba até a cor do papel higiênico do banheiro do presidente, para que qualquer cidadão acompanhe, sabe, em tempo real, cada centavo que é gasto nesse país. E se alguém cometer um erro, essa pessoa vai ser investigada, vai ser julgada, pode ser punida, pode ser absolvida. É assim que funciona a democracia e é assim que vai acontecer daqui para frente. Olha, eu vivi para ver um ex-presidiário condenado em primeira, segunda e terceira instância dizer que vai combater a corrupção e em nenhum momento ser questionado por um jornalista de uma grande emissora de TV no país. Por isso que eu, Felipe Lintz, enquanto candidato a deputado federal, peço o seu voto aqui em São Paulo. Meu número é 5152, para que possamos combater esse tipo de político, para que possamos seguir desmascarando os roubos que o PT fez ao nosso querido Brasil, para continuar não permitindo que essa galera retorne ao poder. Inclusive, Bolsonaro, mais do que nunca, precisará de uma ampla base de apoio no Congresso Nacional. Aqui em São Paulo, precisamos eleger 70 deputados federais. Vocês acham que com Bolsonaro reeleito, Lula e toda a sua turminha da esquerda, partidos como PT, PSOL, PCdoB, vão deixar o Brasil em paz? Muito pelo contrário, eles vão ainda mais travar o nosso desenvolvimento. Por isso, precisamos de pessoas aliadas. Por isso, vote. Felipe Lintz, meu número é 5152. Vamos continuar. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. Oi, Leovac, deu uma dentro, né, bicho? Tava difícil. Questionou os números, que são fatos, são números, não tem como questionar, econômicos dos governos de Lula e Dilma Rousseff, um verdadeiro desastre. Lula, inconformado, começou a pegar o papelzinho. Você tá vendo que ele tá com o papelzinho lá na mesa? Ele falou, não, peraí, eu vou mostrar. Não, tá errado. E ele vai gaguejar, o Lula vai gaguejar daqui até o final dessa entrevista. O que eu quero descrever, para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte: a ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou
no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Espetacular. O Lula. O cara tava nervoso, o cara ficou irado, velho. E o melhor é que ele continua olhando os papelzinhos dele e não acha a resposta. Nossa, olha, Vac, agora eu gostei. Agora você foi bom, cara. Agora eu curti. Colocou o larápio contra a parede de uma forma que ele tá desconcertado até agora. Ah lá, ele procurando o papelzinho. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. Ele desistiu do papel. O Lula falou: não acho mais o papel aqui, deixa isso pra lá, vai, vamos mudar de assunto. Bom, pessoal, agora eu vou encerrando por aqui. Peço mais uma vez o seu voto de confiança. Precisamos eleger 70 deputados federais aqui no estado de São Paulo. Por isso, vote 51-52. Quero ajudar o presidente a ter uma ampla base de apoio no Congresso Nacional para não somente desmascarar as mentiras dessa turma no Congresso Nacional, mas também seguir aprovando pautas para o desenvolvimento do Brasil e barrar tudo que a esquerda quer trazer de mal à nossa nação. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.